Prepare-se para embarcar em uma das maiores lendas da humanidade. Bem-vindo a um lugar ardente e assustador. Este local foi esculpido na mente humana, um reino de sofrimento sem fim, o destino derradeiro dos pecadores. Mas será que ele é real ou apenas uma invenção da nossa imaginação coletiva, uma história contada por gerações? O conceito de um inferno de fogo está profundamente enraizado em nossa cultura, influenciando nossa literatura, arte, filmes e, é claro, nossas crenças religiosas. É um tema que nos intriga e aterroriza ao mesmo tempo, um lugar paradoxal de desespero e fascínio. Mas, enquanto exploramos a fundo esse assunto, nos deparamos com 3 questões intrigantes. Primeiro, o aspecto religioso. O inferno de fogo é uma construção religiosa, mas como diferentes religiões o interpretam? Parece o mesmo no cristianismo, islã e budismo, ou existem diferenças marcantes nessas interpretações? Em seguida, surge a questão científica. Qual é a base científica para a existência desse inferno em chamas? Há alguma evidência concreta que respalde a ideia de um local de tormento eterno, ou são apenas especulações? Por fim, nos deparamos com o dilema moral. O conceito de um inferno de fogo é compatível com a noção de um Deus amoroso e justo? A condenação eterna é uma punição justa para os pecados humanos? Ou é uma contradição que desafia nossa compreensão da justiça divina? À medida que exploramos essas questões, embarcamos em uma jornada emocionante de descoberta, nos levando ao coração de uma das lendas mais antigas da humanidade. Prepare-se para uma aventura esclarecedora nas profundezas ardentes do inferno. Antes de mergulharmos nesse abismo em chamas, não se esqueça de se inscrever, comentar, compartilhar e ativar as notificações para receber mais conteúdo instigante. Vamos começar com o aspecto religioso. O inferno de fogo é uma construção religiosa, mas como as diferentes religiões o interpretam? Vamos aprofundar nisso. No cristianismo, frequentemente é descrito como um lugar de sofrimento eterno, cheio de fogo e enxofre, onde os pecadores são condenados a padecer pelos seus pecados, em contraste com o paraíso celestial. O Islã também pinta um quadro semelhante, com Jahannam, o conceito islâmico de inferno, sendo representado como um poço de fogo onde os pecadores enfrentam punições incessantes. No entanto, é importante notar que alguns estudiosos islâmicos interpretam isso de forma metafórica, vendo-o como um símbolo de sofrimento espiritual, em vez de fogo literal. O budismo, por outro lado, oferece uma perspectiva diferente. Em vez de um lugar de tormento eterno, o inferno budista, chamado Naraka, é um estado temporário de sofrimento no ciclo de reencarnação. Não é eterno, e as pessoas podem escapar através de boas ações e crescimento espiritual. Esses exemplos mostram as diversas interpretações do inferno entre as religiões. Alguns o veem literalmente como um fogo ardente, enquanto outros o entendem como um estado de sofrimento espiritual. Alguns acreditam na condenação eterna, enquanto outros veem o potencial de redenção e libertação. E esses são apenas alguns exemplos. Há muitas outras tradições religiosas em todo o mundo, cada uma com sua perspectiva única sobre o conceito de inferno. Portanto, o inferno de fogo não é um conceito universal. Ele é uma construção que varia significativamente, dependendo dos contextos culturais e religiosos. É um símbolo, uma metáfora, um aviso ou um reino espiritual, dependendo de quem você perguntar. Assim, vemos que as interpretações do inferno variam consideravelmente, dependendo da visão religiosa que adotamos. E isso nos leva a uma conclusão importante: nossa compreensão do inferno não se limita ao fogo e enxofre, ela está enraizada na forma como interpretamos textos religiosos, na maneira como compreendemos a punição e a redenção, e na forma como enfrentamos a eterna questão do que acontece após a morte. Agora, vamos aumentar a temperatura com o próximo problema. Qual é a base científica para um inferno de fogo? Em nossa busca para entender a natureza desse inferno, é hora de trazer a ciência para a conversa. A ciência se baseia em evidências empíricas, explicações testáveis e previsões sobre o universo. Então, como o conceito de um abismo em chamas de tormento eterno resiste ao escrutínio científico? Em resumo, não há evidências científicas sólidas que sustentem a existência de um lugar assim. As leis da física,
conforme as conhecemos, não incluem um reino separado onde almas são enviadas para sofrer eternamente. Não há uma localização física cheia de chamas e almas atormentadas nas profundezas da terra. Enxofre, frequentemente associado à imagem tradicional do inferno, não aparece na tabela periódica. No entanto, o que dizer da mente humana? Pode o inferno ser uma construção psicológica ou metafísica, em vez de um local físico? Alguns cientistas exploraram essa ideia, adentrando o campo da neuroteologia, que busca compreender a relação entre o cérebro e experiências religiosas. Estudaram experiências de quase morte e alucinações, descobrindo que estados extremos podem criar percepções de ambientes infernais. Mas mesmo essas descobertas são subjetivas e não fornecem evidências concretas de um inferno de fogo universalmente experimentado. Alguns pesquisadores também investigaram o impacto psicológico da crença no inferno. Descobriram que essa crença pode estar ligada ao aumento da ansiedade, medo e outras emoções negativas. No entanto, mais uma vez, esses estudos revelam os efeitos da crença, não a realidade dessa crença em si. Portanto, onde isso nos deixa? Olhamos para o inferno através da lente da ciência e encontramos uma falta de evidências empíricas que respaldem sua existência. Embora o conceito de inferno tenha intrigado cientistas e filósofos, continua sendo uma área carente de provas concretas. Agora, vamos aprofundar o dilema moral. O inferno de fogo é compatível com a ideia de um Deus amoroso e justo? Aqui, entramos na encruzilhada da fé e ética. É moralmente aceitável que uma divindade benevolente condene almas ao sofrimento eterno? Teólogos e filósofos debateram esse dilema por séculos. Santo Agostinho, um proeminente teólogo cristão, argumentou que a existência do inferno é uma prova da justiça de Deus. Ele sugeriu que o inferno serve como uma consequência necessária para o livre-arbítrio e a desobediência humana. No entanto, isso justifica o sofrimento eterno por pecados temporais? Por outro lado, C.S. Lewis, o renomado autor e apologista cristão, via o inferno não como um castigo imposto por Deus, mas como um destino autoescolhido. Ele escreveu: no final, existem apenas dois tipos de pessoas, aquelas que dizem a Deus, seja feita a tua vontade, e aquelas a quem Deus diz, no final, seja feita a tua vontade. Essa perspectiva implica que o inferno é um estado resultante da recusa de alguém em aceitar o amor e a misericórdia divinos. Mas não seria uma consequência severa demais para uma simples recusa? Em seguida, temos a perspectiva da filosofia budista. Diferentemente de muitas religiões, o budismo não acredita na condenação eterna. Em vez disso, vê o inferno como um estado mental temporário causado por ações negativas. Essa crença se alinha mais estreitamente com os padrões éticos modernos, mas ainda levanta questões sobre a justiça de experimentar sofrimento extremo, mesmo que temporariamente. A questão da compatibilidade entre um inferno de fogo e um Deus amoroso e justo é um profundo dilema moral. Desafia nossa compreensão da justiça, misericórdia e amor divino. Nos obriga a enfrentar a desconfortável realidade do sofrimento e seu papel na ordem cósmica. No final das contas, não se trata apenas de saber se o inferno existe, mas de como reconciliamos a ideia de tormento eterno com nossos conceitos de justiça e amor divinos. Essa não é uma pergunta com uma resposta simples e continua a incitar debates entre teólogos, filósofos e crentes. Portanto, o conceito de um inferno de fogo levanta sérias questões morais sobre a justiça e o amor divinos. Em resumo, o inferno de fogo é um conceito complexo com desafios religiosos, falta de base científica e dilemas morais. Ao recapitular, começamos nossa jornada com a crença popular em um inferno de fogo, profundamente enraizado em lendas e mitos humanos. Em seguida, exploramos as interpretações religiosas, destacando como o cristianismo, Islã e budismo, entre outros, têm perspectivas diversas sobre o inferno. Depois, abordamos a questão científica e notamos a falta de evidências sólidas para respaldar a existência de tal lugar. Por fim, confrontamos o dilema moral, examinando se um inferno de fogo se encaixa com a noção de um Deus amoroso e justo. Essas são questões profundas que desafiam nossa compreensão e continuam a gerar discussões acaloradas. Portanto, o conceito de um inferno de fogo nos leva a considerações morais importantes sobre justiça e amor divinos.
Se você gostou dessa discussão e deseja mais conteúdo intrigante, não se esqueça de se inscrever, comentar, compartilhar e ativar as notificações para futuros vídeos estimulantes. E assim, encerramos nossa exploração ardente do inferno. O que você pensa? O inferno de fogo é um mito, uma metáfora ou uma realidade assustadora? Como sempre, convidamos você a compartilhar suas ideias e continuar a conversa.